que se calhar nos passam ao lado e não as entendemos ou não as vemos. Narraremos 2 casos, porque eles nos irão ajudar a compreender depois tudo mais que dissermos. E o primeiro é acerca de uma jovem, Lynn, que se casara e podia-se dizer feliz se não fosse um pequeno detalhe: a sua sogra. Lynn amava seu marido, mas não desejava aquela sogra, especialmente porque, conforme a velha tradição chinesa, a nora deve servir a sogra. Curiosamente, há pouco tempo eu soube que na China, ainda hoje, quem não cuidar dos seus idosos vai preso. Quem não cuidar dos idosos vai preso. Então, os meses de Lynn foram-se passando e o que de início era apenas um desconforto, aquela presença, um mal-estar, foi-se transformando num terrível sentimento. Lynn odiava a sua sogra e não podia conceber ter que servi-la ano após ano, na soma que é sempre a cadência lenta dos dias. Por isso ela procurou um velho sábio e lhe disse que precisava de ajuda, precisava livrar-se da sua sogra. O sábio escutou com muita paciência. Depois providenciou algumas ervas e entregou-as àquela jovem esposa. Essas ervas, explicou ele, são venenosas. Elas devem ser deixadas em infusão e depois servidas pelo menos uma vez ao dia, todos os dias. E o que acontecerá? Perguntou ela. Ora, ao cabo de 6 meses, sua sogra morrerá. No entanto, eu aviso, você deve tomar muito cuidado, porque não pode levantar suspeitas a respeito da morte. Que essas suspeitas nunca possam cair sobre si. Por isso, trate muito bem a sua sogra. E quando ela morrer, chore muito. Chore bastante. Assim ninguém vai desconfiar. A jovem foi para casa, agora muito mais feliz, diante da perspectiva de se ver livre. E no dia imediato começou a servir o chá com aquelas ervas para a sogra. Conforme foi orientada pelo sábio, começou a tratar a sogra muito bem. Os dias foram passando e 3 meses depois, Lynn deu-se conta que a sogra estava diferente. Ela já não era tão complicada, já não era tão aborrecida, já não era tão arrogante. E quando estavam para se completar os 6 meses, um grande pavor agora tomou conta de Lynn. Ela não queria que a sogra morresse. Afinal, transformara-se numa mãe para ela, numa segunda mãe. Ela correu ao sábio, contou o que aconteceu do seu arrependimento e, novamente, aquele homem, porque sábio, a escutou com calma e disse-lhe que, em verdade, não fora a sogra que mudara. Quem mudara foi ela. A sua maneira de ser em relação à sogra tinha mudado e isso levou a que a sogra, naturalmente, também fosse comportando-se de outro modo. Ao se casar, ela olhava a sogra como uma rival. Alguém a quem o seu marido pertencera e continuava a pertencer. Por isso se tornara de raiva por ter que servi-la e passou a projetar nela o ódio que a si própria consumia. Que é o que acontece connosco. Quando andamos odientos, não nos apercebemos que o ódio está-nos consumindo a nós. Viramo-lo contra alguém, mas ele está fazendo mal a nós próprios. Mas a partir do momento que decidir a tratá-la bem, tudo isso se modificará. No entanto, o que fazer agora? As ervas tinham sido dadas. Ela envenenara a mãe do seu marido ao longo daqueles meses todos, e agora? Aí o ancião sábio sossegou-a sorrindo
não eram ervas venenosas. Ao contrário, eram ervas de poder vitamínico. Pode continuar a servi-las à sua sogra, que não lhe farão mal nenhum. E a nora, agora tranquila, retornou ao seu lar para prosseguir a viver em paz, usufruindo do amor daquela que se transformara numa mãe atenciosa. Então, nada mais destrutivo para nós próprios e para os que nos cercam do que o ódio que a criatura conserve e alimente no coração. Por isso, Francisco de Assis, esse ser extraordinário, missionário que Deus nos enviou, compreendendo o nosso campo psíquico de tormenta e às vezes até de loucura, quando odiamos, afirmava na sua proposta de amor: onde houver ódio, consenti que eu semei amor. Então meditemos nisto e semeemos o bem imbatível e o inefável amor. Porque quando o fazemos, nós estamos falando da presença de Deus no mundo. Todo aquele que desenvolva o bem é um emissário de Deus. E será feliz com certeza absoluta. Se nós o fizermos, também o seremos desde agora. Então a história atrás referida evidencia perfeitamente quanto o sentimento, às vezes apartado da razão, pode ser pernicioso para nós. A incompreensão, sobretudo, a não aceitação, a não resignação, são sempre coisas muito perniciosas para nós próprios. E esse sentimento, quando é assim, corre o risco de se converter numa raiva venenosa. A vida física não constitui um passeio ou uma estação de lazer para o espírito imortal que nós somos. O estarmos encarnados não é um passeio, porque nós ainda temos muitas coisas para enfrentar, para aprender, sobretudo para nos modificarmos. Então todo o renascimento, toda a reencarnação, envolve preparação e projetos de trabalho e aprendizado. Por isso, a nossa tarefa de autorreforma íntima é importante. E a façamos o mais depressa que pudermos, porque isso nos conduzirá à felicidade. Precisamos ser cuidadosos com quem nos cerca, principalmente com os mais idosos, porque é a altura em que se começam a apresentar as variadas dificuldades. Vamos escutar agora na primeira pessoa um lamento, tomando nós a necessária atenção para não cairmos no mesmo erro. Diz a idosa: hoje, pela manhã, exatamente como um raio de sol, você entrou no meu quarto. Seu olá teve o som de uma sinfonia imortal para os meus ouvidos. Esperei que você se aproximasse de mim, porque as minhas pernas já não são tão firmes e tenho dificuldade para me manter de pé. Mas você ficou à distância, reclamando do cheiro de mofo, e abriu amplamente a minha janela. Fiquei feliz, porque sempre dependo de alguém que chegue e faça isso para mim. Amo os dias de sol. Eles me recordam os dias felizes em que a memória não me traía tanto. E eu podia sentir-me útil. Até mesmo quando realizava as pequenas tarefas do lar. Agora, com a minha voz fraca, ainda vou tentando conversar, mas não tenho com quem. Acho que você deve estar com muitos problemas, porque vem sempre com a sua face enrugada e parece sempre muito contrariado. Suas respostas são curtas e secas e por isso hoje eu também me resolvo calar, respeitando as suas preocupações. E o que eu vejo foi aí que você abriu a minha gaveta, aquela pequena gaveta da minha cômoda, e disse alto: quanto lixo! Foi o que você disse. Meu coração começou a saltar,
porque você estava mexendo no meu precioso tesouro. Como eu fiquei feliz. Alegrei-me porque agora pensei, talvez você me deixe falar-lhe do significado de cada uma daquelas joias que estão dentro dessa gaveta. Olha essa foto amarelada. É minha e do seu avô. Foi tirada no nosso casamento. Ainda é preto e branco. Mas eu recordo. Eu recordo que o cravo que estava na lapela do seu avô era vermelho. E recordo que o meu vestido era estampado com flores miúdas coloridas. Sabe, não tínhamos dinheiro para o tradicional vestido das noivas. Mas o que você está fazendo? Não revire desse jeito as coisas da gaveta. Você poderá amassar a fita azul que eu usava nos meus cabelos, nos meus longos cabelos. Ou então você pode estragar esse papel do bombom que está aí. São tantas preciosidades para mim. Não é lixo, tenha paciência. É a minha vida. Por favor, não deite fora. Como não tenho com quem trocar ideias, quase sempre estou só. Nem quem me ajude a lembrar os dias vividos então lá atrás. Os dias que parece que teimam em escapar da minha memória. Sirvo-me dessas pequeninas coisas, essas coisas antigas, para avivar essas doces recordações. Elas são o diário da minha vida. Essa flor seca foi-me dada por sua mãe, quando ela ainda era criança, num dia do meu aniversário. Ela já perdeu o viço, o perfume, mas encerra lembranças dos dias venturosos em que aguardava as crianças virem da escola e esperava o meu eterno noivo retornar da fábrica onde trabalhava. Os meus sonhos, as minhas melhores realizações estão encerradas nessa gaveta. Você estabelece o horário para eu comer, para eu dormir, para eu acordar. Eu não posso ter vontades. Não posso ter desejos, ninguém me os atende. Esses objetos que guardo ajudam-me. Ajudam-me a lembrar que eu existo. Não jogo fora a minha identidade. Como você vê, ela é feita de todas essas pequenas coisas que você chama lixo. E eu chamo o meu tesouro. Aprendamos então a ver nos olhos da criança a mensagem da esperança e nos cabelos brancos a lição da experiência. Não nos esqueçamos que os que hoje vivem a velhice foram homens e mulheres que deram o seu valioso contributo ao mundo. Foram eles que nos geraram. Não fossem eles, não teríamos a permissão de ter vivido. Foram eles que nos educaram. Foram eles que prepararam as bases para que pudéssemos desfrutar na atualidade este mundo de conforto que temos. Porque o mundo está muito mau. Mas temos muito mais conforto do que eles tiveram. Temos muito mais coisas do que eles tiveram. E se calhar não somos mais felizes. Então eles foram quem nos proporcionou tantas e proveitosas oportunidades. Tratemos muito bem os nossos idosos hoje, enquanto estiverem connosco. Amanhã poderá ser tarde demais. A natureza é pródiga em nos exemplificar a extraordinária importância da família. Será que já alguma vez paramos para pensar como funciona uma colmeia? Já nos demos conta de que nela tudo é ordem, disciplina, preocupação pelo todo. A colmeia é formada por alvéolos de cera e eles contam-se aos milhares. Em algumas dessas células existem ovos ou larvas que irão ser as futuras abelhas. Outras servem de depósito de pólen e de mel. Essas são os favos,
os favos de mel. Numa colmeia podem existir até 70.000 abelhas, que exercem diferentes funções. As operárias são as que alimentam as larvas, cuidam da colmeia e trazem comida para todos os habitantes da comunidade. As operárias começam como faxineiras, limpando as células onde estão os ovos. Depois produzem a geleia real, que vai servir para alimentar as abelhas mais jovens e a rainha. Também trabalham como se fossem amas de leite, alimentando as abelhinhas mais crescidas com pólen e mel. Com 10 dias de vida, elas se tornam construtoras. Começam a produzir cera, que lhes vai permitir construir e remendar os alvéolos da colmeia. A rainha tem como tarefa pôr ovos, dos quais sairão as operárias, os zangões e as novas rainhas. No verão, chega a pôr num só dia 1.500 ovos. O zangão, desde que nasce, tem por tarefa a procriação com a rainha. Depois, morre. Tudo na colmeia reflete ordem e equilíbrio. As operárias são também as que saem da colmeia para buscar a matéria-prima que necessitam. Estranhamente, elas nunca se enganam no caminho de volta a casa. E sempre retornam com a sua preciosa carga. Embora a sua vida seja curta, de apenas 5 semanas, elas não se cansam de trabalhar pelo bem-estar de toda a comunidade. Então podemos pensar na família como uma colmeia racional. Uma colmeia onde há inteligência, onde há consciência. Cada um tem a sua tarefa a cumprir, visando o crescimento saudável da pequena coletividade, como o exige o lar. E todos são importantes no desempenho deste grupo doméstico. É no seio da família, na intimidade do lar, que se vão descobrir operárias incansáveis, trabalhando sem cessar, não se importando às vezes consigo mesmas, em constante processo de doação. É na família que se aprende a transformar o fel das dificuldades, as amarguras das incompreensões, transformando-o no mel das atenções e do entendimento. É ali, no lar, que se deve exercitar a cooperação. Afinal, como a família é uma comunidade, há necessidade de ajuda mútua. Quando a família enfrenta as dificuldades com união, a família cresce e supera os problemas que pareciam ou eram considerados insolúveis. Para que a família progrida no todo, cada um deve se conscientizar da sua tarefa e realizá-la com alegria. É por este motivo que as crianças devem ser incentivadas, desde cedo, a pequenas tarefas no lar. Retirar os pratos da mesa, ajudar a lavar a louça, aquecer o biberon dos mais novos. Então renunciar a um pequeno lazer ou prazer para satisfazer o outro na família é um imperativo. É um ponto de honra e de ordem. Nem que seja somente a satisfação da companhia ou de um diálogo amistoso. Se na colmeia familiar reinar o amor, conseguiremos com certeza ter elementos para uma atuação segura, verdadeiramente cristã, junto à família maior, na imensa colmeia do mundo. A família é uma escola abençoada de educação moral e espiritual. É uma oficina santificante, onde se podem burilar os caráteres. E é um precioso laboratório, um laboratório superior, em que se refinam as ideias. Já percebemos então a importância. Mas afinal, qual é o objetivo da família na Terra? Afinal de contas, por que existe a família?
Se Deus, que é o Criador de todas as coisas, e se Deus criou a necessidade da vida em família, é porque ela tem uma finalidade. E terá que ser importante. Então qual? O nosso progresso como espíritos. Esta é a resposta. E encontramos-la nos ensinamentos do maior sábio de todos os tempos. Jesus recomendou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Quem são os mais próximos? A família. É aí onde devemos aprender a amar umas poucas pessoas para um dia amarmos a humanidade inteira. Deus, que é a inteligência suprema, sabe que no estágio evolutivo em que se encontra o homem, ele é incapaz de amar todos os seres humanos como a si mesmo. Ainda não somos capazes. Por essa razão, Deus distribui as pessoas nessas pequenas escolas chamadas lares, para que aprendamos a amar ao próximo mais próximo. E é assim que em nossas múltiplas existências, as sucessivas reencarnações, nós vamos aprendendo o amor nas suas diversas facetas. Amor de mãe para filho, de filho para mãe, de irmão para irmão, de avô para neto e de neto para avó, de tio para sobrinho, de sobrinho para tio, de esposo para esposa e assim por diante. Não esquecendo o de genro ou de nora para sogra e vice-versa. E quando conseguimos amar verdadeiramente um filho, por exemplo, nosso coração se enternece também pelos filhos alheios. Se amarmos o nosso, também começaremos a olhar para os outros de modo diferente. Quando desenvolvemos profundo amor por um avô ou pelos pais, sempre que uma velhinha ou um velhinho cruzar nossos caminhos, sentiremos por eles algum carinho, porque nos lembramos dos nossos queridos velhinhos também. Assim os laços de afeto vão se formando, a pouco e pouco, para que um dia se possam então estender por toda a grande família humana. Considerando-se ainda a lei da reencarnação, ou seja, a das várias existências no corpo físico, compreendendo isso, nós vamos solidificando os laços afetivos com o maior número de espíritos que nasçam sob o mesmo teto que nós. E dessa forma, a nossa família espiritual amplia-se e os laços de bem-querer solidificam-se a cada nova possibilidade de convívio. Podemos constatar esta realidade no amor que às vezes nutrimos pelos nossos amigos. Não fazem parte da nossa parentela corporal, mas temos com eles às vezes sólidos laços de afeição superiores aos laços de família. Às vezes conseguimos entender melhor e ele entender-nos a nós, um amigo, do que um familiar mais direto. Se o amor ao próximo é lei da vida, teremos mais tarde ou mais cedo que aprender esse amor. E nada mais lógico do que começar pelos familiares, que a sabedoria lei de Deus reuniu no mesmo lar, precisamente para que, pela voz do sangue e pelo convívio, nos consigamos acertar um pouco mais rápido. Então viver em família é um grande desafio, mas ao mesmo tempo é um extraordinário e importante aprendizado. É neste convívio diário que nós encontramos a oportunidade de limar as nossas arestas com aqueles que porventura tenhamos alguma diferença ou algum desacordo. Nascendo no mesmo reduto familiar, é mais fácil nós superarmos desafeições, pois os laços de sangue ainda se constituem num ponto forte a favor da tolerância e da convivência pacífica. É por essa razão que existe a família, para que aprendamos a nos amar como verdadeiros irmãos,
filhos do mesmo Criador. Olhando a humanidade como uma grande família, todas as barreiras que separam os povos caem por terra. Pois, num outro país, numa outra raça, numa outra religião, pode estar alguém que já foi nosso parente consanguíneo. Ou pode ter sido nosso grande amigo numa existência física passada. Assim, se nós entendermos que isso faz sentido, comecemos a ver as pessoas que cruzam o nosso caminho com outros olhos. Com os olhos de quem entende e atende à recomendação do Cristo. Ame o próximo como a si mesmo. Discorremos um pouco acerca do quão é importante a nossa família. A célula social menor, mas sem dúvida a mais importante. Dela resultarão o entendimento, a compreensão, a aceitação de todas as outras. Se não constituirmos uma família feliz, não seremos um cidadão feliz num país feliz. Porque tudo será desarmonia, tudo será caos, tudo pode ser guerra. Então que Jesus, dentro da capacidade de cada um de nós, de entendermos esta necessidade, nos ajude a sermos felizes no nosso lar. Pela vossa atenção, muito obrigado.